Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Voltou? Bom, tudo bem. Estou aqui com vocês hoje para falar de um tema muito importante, que é a importância da enfermagem no contexto da Covid-19, né? Então a gente vai conversar já já com a professora, com a enfermeira e professora Priscila Broca, que está entrando daqui a pouquinho, e a gente vai falar um pouco desses desafios, né, que tem se colocado, inúmeros desafios que têm se colocado no campo da enfermagem. Deixa eu convidá-la aqui para a nossa conversa. Oi, Igor, bom dia. Oi, Priscila, bom dia, tudo bem? Em primeiro Tudo lugar, é bem, um você? prazer, né? Tudo bem. Eu te agradeço muito você ter tá participando aqui. A primeira pergunta que eu sempre faço para os entrevistados é sobre o modo, né, como construir sua trajetória, né? De que maneira se construir sua trajetória, tanto profissional quanto acadêmica. É uma forma da gente também começar essa conversa, né? Você que atualmente é professora da Escola de Enfermagem Ana Nery, enfermeira e professora da Escola de Enfermagem. Então, seria uma forma de a gente começar nossa conversa, você contar um pouquinho da sua história. Sim, obrigada. Igor, mais uma vez pelo convite. A gente está aqui conversando um pouquinho sobre a enfermagem, que é sempre importante estar, né, divulgando o nosso trabalho, a nossa atuação, e, e ainda mais nesse ano, né, que nós completamos 200 anos de nascimento de Florence, que é a precursora da enfermagem moderna. E estamos aí sempre na linha de frente, aí cuidando e, né, e assistindo aí todos os pacientes, todos os tipos de indivíduos e pessoas que necessitam de cuidado. Então a minha trajetória, ela, assim, eu desde pequenininha, né, eu sempre tive essa, digamos, vocação de ser da área da saúde. Eu lembro que quando eu fui entregar o meu convite de formatura para minha professora do jardim de infância, que eu tenho contato até hoje, e ela chorou e, começou, e falou: Eu sabia que você ia ser da área da saúde, pelo perfil que você já tinha desde criança, de ajudar a cuidar dos seus coleguinhas quando alguém caía, alguém se machucava. Então, a minha trajetória pessoal, esse meu despertar de ir para a enfermagem, surgiu desde pequeno. E aí fui crescendo e essa vontade, ela persistiu. No segundo grau, eu fiz FATEC, aí eu fiz o técnico de enfermagem, onde eu pude me aproximar um pouco mais da enfermagem, conhecer melhor o que é enfermagem, saber diferenciar o trabalho da enfermagem dos outros profissionais da saúde, né? O que a enfermagem faz diferente do médico, do fisioterapeuta, o que ela faz diferente do nutricionista, do assistente social. Então foi muito importante assim entrar, fazer o técnico de enfermagem. Apesar que quando você entra na universidade, o estudo, o conhecimento, né, e a abordagem técnica é muito diferente daquela do técnico de enfermagem. Uhum. Mas foi muito importante ter feito o técnico para definir realmente que era isso que eu queria fazer. Então eu fui partir para o vestibular, né, para fazer o curso superior de enfermagem e consegui passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a famosa Escola de Enfermagem Ana Nery. E eu sempre que eu passava ali pela linha vermelha, eu comentava com os meus pais, eu falava assim, pai, mãe, eu já vou estudar aqui. Né? Quando a gente passava pela entrada ali do fundão na linha vermelha. E foi o que aconteceu, né? Com muito estudo, esforço, e acho que com providência divina, eu entrei no FRJ, né, em 2005 como aluna,
acadêmica de enfermagem, e já a partir já do iniciozinho da faculdade, eu já fui me despertando pela questão da pesquisa, né? Então, eu comecei já no finalzinho do primeiro período, conhecer o que é pesquisa, saber que enfermeiro faz pesquisa, Uhum, né? uhum. Porque muitas pessoas acham que é só aquela pessoa que fica no balcão, né? Só aquele cientista. Então, eu fui conhecer essa área da enfermagem que também faz pesquisa, que também tenta trazer benefícios, né, para o profissional, para o paciente, para melhorar a assistência, para poder melhorar o cuidado. Então, a partir do segundo período, eu fui e batendo de porta em porta nos laboratórios lá do Centro da Saúde da UFRJ, me candidatando para ser, né, voluntária de alguma pesquisa. E calhou também de eu começar a fazer iniciação científica no segundo período com uma professora da enfermagem. E foi com essa professora que eu fiquei desde o doutorado. Então, ela me orientou desde o segundo período na iniciação científica e foi minha orientadora até o doutorado. Eu terminei a graduação, emendei no mestrado, eu passei no mestrado ainda no cursando o último período da graduação e, e isso foi em 2009. Em 2010, eu comecei a fazer a especialização na Fiocruz, em comunicação e saúde, foi onde eu conheci o Igor, que ele foi meu E eu conheci a docente, Priscila. meu professor lá no ICICT, onde eu aprendi muito, muito, assim, fiz amizades maravilhosas, né, que mantemos até hoje. E também comecei a trabalhar numa emergência de um hospital estadual aqui do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes eu ia para as aulas do ICICT e ficava lá batendo o olho, porque eu estava saindo dos plantões, mas, né, finalizei a graduação, continuei trabalhando, desculpa, encerrei a especialização, continuamos trabalhando, depois entrei no doutorado, e no meio do doutorado eu fui trabalhar em um hospital, um outro hospital estadual, só que agora na clínica médica, né, fazendo também os meus plantões na clínica médica como enfermeira assistencial. E depois que eu terminei o doutorado, eu comecei a dar aula em uma faculdade particular. E aí abri o concurso para docente da UFRJ, para a Escola de Enfermagem Ana Nery. E eu me lembro como hoje a minha orientadora falando, ó, abriu o concurso, você vai fazer, né? E aí eu comecei a estudar, me preparar, e só tinha uma vaga, né? E 4 inscritos, mas só 3 foram fazer a prova. E aí eu passei, né? Depois de estudar muito, e me dedicar. E aí, quando a gente entra para a Universidade Federal, né, o meu concurso, pelo menos, foi de dedicação exclusiva. Então, eu precisei sair da assistência, precisei sair da outra da faculdade particular e ser docente exclusiva da UFRJ. Mas a docente, a assistência, ela nunca nos larga, digamos assim, porque na UFRJ nós damos aulas teóricas, nós fazemos pesquisa, nós fazemos extensão, mas nós também vamos para as enfermarias, levando os alunos para cuidar, para assistir todos os pacientes. Então, eu sempre estou na assistência no hospital universitário, acompanhando esses alunos. Então, é no momento que eu mais me realizo. Não é na sala de aula, não é fazendo pesquisa, mas sim quando eu estou ali na beira-leito, cuidando dos pacientes que estão ali na clínica médica, que é onde eu fico com os alunos, cuidando, assistindo, né, e participando de todo de todo esse momento que né, peculiar do ser humano, né, que é quando ele está internado, quando ele está convivendo com uma doença, quando ele está descobrindo uma doença, e aí principalmente no momento do processo de morte, Uhum, uhum. né? E que ele é o momento que ele mais necessita, às vezes, de uma assistência. Ou então não, às vezes é o contrário. Nós é que aprendemos muito né, com os nossos pacientes quando eles estão nesse momento de processo de morte. Então, essa é um resuminho da minha trajetória pessoal, né, e profissional. E hoje eu estou lá no Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Ana Nery, pesquisando e dando aula
com questões relacionadas aos fundamentos de enfermagem. E as minhas pesquisas são muito voltadas para a área de comunicação, né, que foi a especialização que eu fiz na Fiocruz. Eu trabalhei o mestrado e o doutorado com esse tema também. E hoje em dia a gente tem trabalhado muito a questão da segurança do paciente, da qualidade do cuidado, né? Então fazendo sempre eu tentando sempre fazer uma relação, uma interação entre a comunicação e a segurança do paciente, né? Que é algo que está muito em vigor hoje em dia e que demanda muito atenção, cuidado e importância. Com certeza. Então é mais ou E, menos isso. e para mim, um resumo muito bonito da sua trajetória profissional Obrigada. é que você, né, passava pela porta da UFRJ do Fundão, sonhando um dia estudar lá e hoje é professora, né? Então isso é É, muito, né, isso é muito, muito bonito que agora você pode não só estudou, como está podendo formar novos enfermeiros e novas enfermeiras, né, para o Sistema Único de Saúde, né? Enfim, então já de início, parabéns pela sua trajetória. E uma das coisas que você obrigada. falou é em relação que você foi desde o técnico de enfermagem, né, aprendendo como é que se deu essa mudança, assim, a diferença, o que é ser enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, médico. E aí eu queria saber, eu tenho duas perguntas em uma para você, né? Uhum, Qual que é a especificidade, né, do enfermeiro e da enfermeira, do profissional de enfermagem, dentre outros profissionais da saúde. E são muitas, né, as especialidades na enfermagem que às vezes as pessoas não sabem, desconhecem, né? Que há muitas sim. especialidades no campo da enfermagem também. Eu sei que são muitas, se você puder dar um panorama para a gente. Então, Igor, o que é o objeto, né, de trabalho, digamos assim, da enfermagem? A enfermagem, ela trabalha, ela lida com o ser humano na sua totalidade. Então, ela não tem somente a visão da patologia, da doença, que algumas outras profissões têm muito esse olhar de chegar para cuidar, né? O cuidado de enfermagem é o objeto de trabalho da enfermagem e olhar somente a patologia, somente a doença do indivíduo. Então, assim, a enfermagem, ela tem o objetivo de olhar o paciente na sua complexidade, na sua completude. Então, eu olho, claro, né, a patologia, que é o que levou esse paciente a ser hospitalizado, a procurar assistência à saúde, mas eu também olho e o lado social, e o lado psicológico, e o lado emocional, né? Existem outras questões físicas ou de patologias que porventura ele tenha, né? Só que naquele momento não é a que está o preocupando mais. E às vezes até esse outro lado, né, emocional e social, que Uhum, interfere no físico. Que uhum, nós sabemos que o emocional psicológico, ele causa muitas dores e doenças físicas, né, no indivíduo. Então, a enfermagem, ela tem esse objetivo de olhar o paciente no seu todo. Além de ficar com o paciente às 24 horas, é a sim. única profissão da saúde que permanece ao lado, né, do paciente 24 horas, que, desculpa, que realmente identifica pela primeira vez, né, alguma alteração dos sinais vitais, alguma alteração da patologia que aquele paciente, porventura, está enfrentando. E é esse profissional que acaba intervindo pela primeira vez, ou então tendo que chamar outro profissional, né, quando ultrapassa aquilo que é permitido, né, pela nossa profissão, de chamar um fisioterapeuta, um médico, né, ou até mesmo um psicólogo, para poder estar atuando junto conosco para reverter aquele quadro clínico que o paciente, porventura, esteja apresentando. Então, assim, o que nos diferencia das outras profissões da saúde é que nós temos esse olhar mais voltado para o paciente todo,
Né? Às vezes o Uhum. paciente ele entra numa assistência à saúde, eu tô com a minha barriga tá dolorida, tá doendo. Né? Muitas vezes os outros profissionais eles vão, fazem uma avaliação, um exame físico somente da barriga, do abdômen e não vê as outras coisas. Não, e nós não. Nós ensinamos nossos alunos, é, é, tentamos conscientizá-los dessa, digamos assim, cultura, que eu não vou somente examinar o abdômen, a barriga do paciente. Eu vou Uhum. examinar ele desde o fio do cabelo até a unha do pé, para identificar de repente qualquer tipo de outra alteração que ele apresente, que às vezes possa até estar influenciando naquela dor abdominal. Então é muito essa a diferença entre a enfermagem e os outros profissionais da saúde, né? Assim, a questão de que nós estamos ali, né, o tempo todo do lado deles, 24 horas. Somos os primeiros a identificar as angústias, os sofrimentos, os choros, né? Na questão de até mesmo, às vezes, ter que segurar a emoção, né? Para poder dar suporte emocional para aquele paciente que está ali do seu lado, às vezes, muitas vezes chorando, triste, que está longe da família. E hoje, então, no contexto, né, do Covid, mais ainda, porque os pacientes que estão acometidos com Covid, eles não estão recebendo visita dos seus Uhum. parentes, dos seus familiares. Uhum. Então, eles estão se sentindo cada vez mais sozinhos. E eu percebo muito isso quando eu estou na assistência, que os pacientes eles se sentem solitários por não estar convivendo com a esposa, com o filho, com o neto, com o sobrinho, né? E muitas das vezes, quando tem criança, a criança não pode visitar o familiar dentro do hospital, só se estiver maiorzinho. Então, às vezes, fica com essa saudade, né? E hoje nós temos as tecnologias a nosso favor. Então, eu sempre falo para os pacientes, né, de usar o telefone. Muitas vezes já emprestei meu telefone Uhum. para o paciente poder fazer uma ligação para falar com o filho, com a esposa. Isso também é uma forma de cuidar. Uhum. Porque se o psicológico e o emocional do paciente ele estiver bem, isso facilita e auxilia na recuperação do físico dele, né, do patológico, daquela doença do paciente. Então, isso tudo são exemplos do que é a enfermagem, né, do que a enfermagem faz. E hoje, né, na linha de frente, junto ao Covid, a única forma, né, a gente vê até nas redes sociais, nos jornais, que a única forma que esses pacientes estão tendo contato com seus parentes é através das redes sociais mesmo. Né? Alguns hospitais estão disponibilizando tablet para poder eles fazerem ligação pelas redes sociais com seus parentes para tentar se manter próximos, já que eles não estão recebendo visitas, eles não podem receber visita. E até mesmo para nós, tá, tá, tá bem dificultoso. Porque eu, por exemplo, sou uma enfermeira que gosto de ficar ao lado do paciente. Uhum. Então, eu gosto de ficar ali do lado, gosto de conversar, gosto de conhecê-lo melhor, gosto de muitas vezes dar um abraço, apertar a mão, fazer um afago. Isso tudo também são características do cuidado. E hoje, com o Covid, nada disso está podendo ser feito. Né? Eu chego toda paramentada, o paciente mal vê os meus olhos, né? Que é tudo, boca, cabelo, roupa. Ele não consegue identificar quem é você. Então, você chega para ele e faz o seu cuidado, a sua assistência e vai embora. E muitas das vezes o mais rápido possível, né? Como até perguntar aqui, como é que ficou emocional nessa linha de Sim, frente, sim. né? O Jorge Então, perguntou. assim, os profissionais, eles estão com muito receio, né? E eu tenho até alguns colegas que estão mais na linha de frente, cuidando ali dos pacientes mais graves no CTI, eles estão com medo também. E é normal, porque nós somos seres humanos acima de Sim. tudo, né? Somos profissionais da saúde, fizemos um juramento,
temos conhecimento técnico científico suficiente para isso, mas acima disso, nós somos seres humanos que têm Sim. sentimentos, que choram, que também têm dificuldades, Tem família que também, né? isso tem Exatamente. família em Família. casa, né? Marido, filho que está em casa, que você fica com receio de voltar, né? Quantos amigos Exatamente. meus não estão voltando para casa, né? Estão ficando em hotéis para poder evitar de levar contaminação para os seus Sim, parentes. sim, Então, os profissionais de enfermagem, eu posso dizer que eles também estão com medo, com receio sim. da sua saúde e principalmente daqueles que eles amam, né? Que são seus parentes, que são suas famílias. E então, o emocional fica realmente abalado. Então, às vezes, o profissional de enfermagem, ele vai chegar, ele só vai fazer aquele cuidado, aquele procedimento e vai embora, né? Sem poder permanecer ao lado do paciente para poder dar uma assistência mais completa, né? De até observar melhor como é que está sendo a reação desse paciente. Porque eu penso que não só o profissional de enfermagem, mas eu penso que todos os profissionais da saúde, eles estão com esse receio, Uhum, né? com Ninguém está certeza. deixando de cuidar, claro, né? Até porque nós, como eu falei, nós estamos ali na linha de frente, temos nossa profissão, fizemos um juramento, só que, infelizmente, o cuidado não está sendo realizado de forma completa, como a gente gostaria que fosse, devido ao receio, né, de se contaminar e, com isso, contaminar os nossos familiares, os nossos parentes. Então, eu digo que não está sendo fácil. O lado emocional, o lado psicológico, né? Tem muitos profissionais que estão fazendo terapias, principalmente esses que estão ficando isolados em quartos de hotéis para poder não contaminar a sua família, né? Vai para o plantão, faz o seu trabalho, vai para um hotel, fica sozinho. Então, quer dizer, imagina como é que está o psicológico emocional desse profissional. Então, realmente, assim, eu sempre que eu recebo, às vezes, pelas redes sociais, tá tendo atendimento psicológico online, Uhum. né, para os profissionais que estão na linha de frente, eu sempre compartilho para poder estar tentando auxiliar esses profissionais que estão mais diretamente ali Mais né, vulneráveis também, né? isso, os mais vulneráveis, que estão com o psicológico e emocional muito abalado Abalado. pela assistência. E sem contar que infelizmente, assim, o número de óbitos está muito grande. Então, É, muitas vezes você chega para atender hoje de manhã, no final da tarde, né, você tinha 10 pacientes no CTI, e no final da tarde já não são mais aqueles 10, já são outros 10, porque aqueles 10 infelizmente faleceram. Então tá também essa questão de perda também de paciente muito, muito grande que também está afetando o emocional psicológico dos profissionais, né? Porque nós estudamos, qualquer profissional da saúde, ele estuda sim, para salvar aquela vida, para salvar aquele indivíduo, para cuidar daquele indivíduo, para proporcionar saúde. Nós também estudamos para cuidar daquele paciente que está no processo de morte? Sim, faz parte da nossa formação, né? E nós temos que estar preparados, né, para enfrentar toda essa situação. Mas, mas na hora H, né? Cada um vai ter a sua reação. Eu me lembro que quando eu perdi meu primeiro paciente, eu chorava muito, muito, muito. Liguei para minha mãe e aí chorando no telefone, ela sem entender direito, eu contei para ela o que aconteceu e ela virou e falou assim: "Vem cá, minha filha. Você tem certeza que quer ser enfermeira desse jeito? Porque se toda vez você perder um paciente, ficar abalado emocionalmente desse jeito, como é que você vai cuidar dos outros que estão aí dependendo de você, da sua assistência, do seu cuidado?" E aí eu falei, realmente, mãe, é verdade. Né? Nós temos que ficar tristes e ser solidários com as famílias que perdem o seu familiar, mas ao mesmo tempo a gente tem outras pessoas que estão dependendo do nosso cuidado e nós precisamos manter firmes, né, para poder continuar caminhando. sim, com certeza. E tem E
uma questão que eu fico, né, como você está falando, que eu acho importante, que é destacar esse momento de precarização muito grande, né? Há muitos relatos, acho que são duas questões, né, que eu queria fazer. Uma, você falou do número de mortes de pacientes, mas também o número de mortes de profissionais de enfermagem tem sido muito alto, né, o mais alto do mundo, Sim, inclusive, né, o que reforça o que você estava falando da questão do medo, né, da ansiedade, que isso pode gerar, né? Então, é muito importante, né, nesse momento, pensar a partir desse momento estratégias de valorização profissional, né, de sim. cuidado com a saúde do profissional. Como é que você vem vendo esse debate, né, e se você avalia se esse debate ele vai ficar como legado no contexto pós-pandemia? O... No início foi muito, né, difícil, né? Até porque as pessoas não imaginavam que iria tomar essa proporção, né, enorme em que se tornou o Covid-19. E então, muitas vezes, muitos hospitais, instituições, né, de saúde não se prepararam de forma muito adequada, né, Uhum. para poder atender e proporcionar uma assistência, digamos assim, ideal, né, para os profissionais e para os pacientes. Então, sim, o que eu tenho conversado muito, né, com os meus colegas de profissão é que no início teve muita dificuldade da questão dos equipamentos de proteção É. individuais. No início eles falavam que não tinha, ou então não eram os adequados, a máscara não era aquela adequada, né? O capote não era o adequado. E eles atendiam a si mesmos. Eles não deixavam de cuidar, né? Por toda essa questão de que, né, eu tô aqui, faz parte da minha profissão. E até porque, só abrindo um adendo, a enfermagem moderna, ela nasceu num período Uhum, caótico, né? exatamente. E de Fora muitas que nós, incertezas, né? De muito caos, né? sim, foi a partir da Guerra da Crimeia, E né? sim, Com Florence Nightingale, né? Que foi lá para a linha de frente, né? Levou várias outras mulheres junto com ela, e aí ficou ali, né? Enfrentando todas as dificuldades de uma guerra, né, com mulheres que nunca haviam nem passado, nem pensado, imaginado em estar. Então, a enfermagem ela se fez muito nesse ambiente caótico, de dificuldades e de enfrentamentos. E essa é uma característica nossa até hoje, de lidar com essas questões caóticas, de enfrentamentos difíceis e complexos. Então, quando veio a pandemia, né, a enfermagem ela acabou se adaptando àquilo que tinha no momento para poder cuidar, para poder não deixar de assistir esses pacientes que estavam ali internados, que estavam chegando. Então, eu penso que devido a isso, muitos profissionais adoeceram. Adoeceram pelo equipamento de proteção errado, né, inadequado, e que devido a isso, infelizmente, acabaram, né, com a imunidade baixa, ou então muitas das vezes, não, eu tô bem, eu vou continuar cuidando, né? Muitas vezes o profissional ele vai trabalhar com febre, com nariz escorrendo, tossindo, né? Eu preciso ir. E isso acaba afetando a saúde do profissional. Então, infelizmente, acabou tendo muitos profissionais adoecidos e, consequentemente, mortos, uhum, né, devido a essa questão. Só que hoje eu vejo que ainda há um pouco dessa dificuldade dos equipamentos de proteção individual, sim, mas está bem melhor, né? As instituições de saúde hoje já estão proporcionando equipamentos de proteções adequados, em quantidades suficientes, porque não adianta somente ter o equipamento adequado, mas tem que ter em quantidade.
Porque quando eu vou cuidar de outro paciente, eu preciso trocar né, os meus paramentos para poder evitar o que a gente chama de infecção cruzada, de eu levar a infecção de um paciente para o outro, né? Uhum. E com isso piorar o quadro daquele outro paciente. Então, hoje em dia está tendo equipamentos mais assim, disponíveis. Claro que algumas ainda com baixa qualidade, né? Às vezes não em quantidade suficiente. Tanto é que é verídico, a gente ouve aí que os profissionais estão usando fraldas para poder evitar de ficar tirando os equipamentos de proteção, né? Porque como uma amiga fala, né, eu levo 20 minutos só para me paramentar. Sim, Aí eu levo 20 minutos para me paramentar, deu vontade de ir no banheiro. Vou mais 20 minutos para me desparamentar, me higienizar, vou no banheiro, volto, me higienizo de novo, me paramento de novo. Isso aí já foi uma hora, sim, praticamente. Então, muitos profissionais estão realmente fazendo a utilização da fralda para poder. E tudo isso tem as questões também de saúde, né? Você sim, ficar urinando o dia inteiro numa fralda, infecção urinária, já sim, baixa a imunidade do profissional. exato. E aí ele tem um contato com o Covid, fica doente, né? E aí acaba, às vezes, falecendo. Então, assim, eu tive pessoas próximas de conhecidos, não pessoas não colegas assim, de profissão que eu conhecia pessoalmente, né, que faleceram. Eu tive amigos e colegas próximos que ficaram doentes, ficaram internados pelo Covid, né, que foram infectados, mas que conseguiram lidar com a doença, conseguiram combater a doença, receberam alta, né, e hoje também, muitos já voltaram para a linha de frente, estão trabalhando novamente, mas muitos outros próximos, né, de você ouvir falar de um colega, eu tenho uma colega de faculdade que faleceu, então, foi muito triste, né? É muito triste. Mas, por um lado, infelizmente, nesse caótico que foi a assistência, o atendimento, houve um maior reconhecimento do que a enfermagem do que a enfermagem faz, né? E as pessoas passaram a buscar mais a valorização da nossa profissão. Então, assim, é literalmente uma guerra, né? Muitos morreram na linha de frente para que os que sobreviveram, né, para que os que estavam seguros continuassem seguros e houvesse um maior reconhecimento do nosso trabalho, da nossa assistência. Mas ao mesmo Então, tempo desculpa interromper, nada. mas ao mesmo tempo que é uma guerra, também tem uma importância, né, no próprio trabalho, e é uma das coisas com as quais você trabalha, né, se dedica a pesquisar, que é a humanização, né, Sim, e a valorização dessa dedicação humanizada, desse cuidado humanizado que o profissional da enfermagem, não retirando a participação e o protagonismo de outros profissionais, né, que também sim, têm atendimento humanizado, mas em larga medida, né, o enfermeiro e a enfermeira, o profissional de enfermagem de modo geral, ele está mais em contato com o paciente, né? E é um sim, momento de muita, que às vezes de solidão para esse paciente, por conta do alto grau de transmissibilidade e de infecção da doença, né, do sim, vírus, etc. Então, às vezes esse contato, né, que é um contato que foi até mesmo interrompido, né, pelo que você falou do toque, etc. Mas às vezes a presença, ouvir, né? Quer dizer, são outros isso. sentidos para essa humanização. Eu queria que você falasse um pouco, né, da importância do trabalho humanizado, do cuidado humanizado na enfermagem. Sim, antes de eu responder essa pergunta, eu vou responder a outra que você me fez, que eu não respondi das Tá. especialidades, antes Ah, que eu sim, sim. esqueça. Mas eu vou falar sobre a questão da humanização. Então, como você mesmo disse, nós temos muitas especialidades, né?
muitas conhecidas, como, né, os profissionais que são enfermeiros intensivistas, que atuam no CTI, da saúde da criança, né, enfermeiro pediátrico, nós temos enfermeiro obstetra, que está crescendo muito a atuação dos enfermeiros obstétricos, né, nas maternidades. E nós temos desde especialidades que são poucos conhecidas, como, por exemplo, a enfermagem aeroespacial, Uhum, que é aquela uhum, enfermagem que atua no transporte aeromédico, né? uhum, Seja em helicóptero, seja em avião. Nós temos a enfermagem que é especialista em terapia infusional, né, em acesso venoso, em medicação administrada por via pela veia, né? Então nós temos muitas, muitas especialidades, né? Enfermagem dermatológica, né? A enfermagem que está crescendo muito também é a especialização de estomoterapia, que é aquela uhum, enfermagem que cuida das feridas, das lesões e dos estomas, né? Como, por exemplo, uma ostomia, né? Onde a pessoa tem aquele, né, famoso saquinho na barriga para poder evacuar. Então, nós temos muitas especialidades mesmo, em que o aluno, quando sai, ele pode ir para escolher qualquer uma. E nós também temos a autonomia de abrir um consultório de enfermagem. uhum, Eu tenho uma professora que hoje está aposentada, que é enfermeira obstétrica, saúde da mulher, sexólogo, que trabalha com florais, terapias complementares. Ela tem um consultório que faz atendimentos. Eu tenho uma outra também conhecida que abriu também um consultório de enfermagem para cuidar de feridas e lesões. Então, nós temos muitas oportunidades de trabalhos e também podemos ir para direções diferentes, não especificamente a área hospitalar, né? Nós podemos atuar em vários setores, né? Tem a enfermeira que é especialista em aleitamento materno, uhum. amamentação. Então temos muitas. Até o nosso Conselho Federal de Enfermagem tem uma lista no site deles com todas as especialidades registradas, né, que o enfermeiro ele pode ter. Então, se alguém tiver curiosidade, pode dar uma entradinha lá no site do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e fazer a busca lá de especialidades, ou até mesmo direto no Google, que você vai ver todas as especialidades aí que o enfermeiro tem. E que até se alguém, né, estiver pensando, né, em entrar nessa área, que pode também estar conhecendo e depois escolher. E aí, voltando agora para a sua pergunta da humanização, realmente, né, a enfermagem, ela trabalha muito, né, como você falou, as outras profissões também têm essa atuação da Uhum, humanização, sim. mas a enfermagem, ela tem uma atuação mais específica nessa área de humanização, pela questão de estar junto ao paciente o tempo todo, né, às 24 horas, e identificar melhor essas questões físicas, emocionais e sociais do paciente, né? Que estão tudo que envolve toda a questão ali da humanização. Então, nós temos a questão, como você falou, do toque, que a gente chama que é o toque terapêutico, né? Em que muitas das vezes o paciente ele precisa só que você fique ali né, dê a mão a ele, né, fique ali segurando aquela mão, às vezes fazendo um carinho naquela mão, até mesmo no braço, no membro. E a questão também de você parar para ouvir melhor, conversar, para ele poder contar suas angústias, para ele poder também compartilhar as suas emoções e poder também estar ali, às vezes, o profissional identificando o que, o que realmente está por trás, às vezes, daquela patologia, né?
O lado social também, a humanização também, ela também, ela também trabalha, né? Ela também identifica, mas principalmente a humanização ela vem para trazer o protagonismo do Uhum, próprio paciente. Ela uhum, vem para trazer o protagonismo também do profissional, né? Porque através de todas essas especificidades, né, da assistência, do cuidado, nós mostramos para o paciente que ele é o centro do cuidado, né? É o que hoje é muito falado também na questão de segurança do paciente, que é o sim, cuidado centrado no no paciente, paciente. exatamente. Então, tudo isso veio E à não na margem da doença, né? humanização. Essa é uma grande questão, né? Não centrar o Isso, cuidado na doença especificamente, mas no paciente, no indivíduo, nas suas relações sociais, psicossociais, né? Enfim, isso é muito isso. importante. Desculpa te interromper, é porque eu queria Nada, imagina. sublinhar a importância, né, desse tratamento humanizado, que para nós, no campo da saúde, significa muito, né? Em termos, uma mudança de paradigma mesmo, né? De modo de relação com a saúde, né? O debate da humanização está dentro, né, de um amplo debate de determinação social da Sim, saúde, né, de promoção da saúde, não no sentido de promoção como individualização, mas promoção como entendimento das questões sociais, entendimento das questões psíquicas, emocionais. Então, isso é muito importante que você está falando, e o trabalho do profissional de enfermagem é muito central nesse cuidado que envolve, né, uma relação, né, que envolve uhum. isso é muito importante. E a humanização também envolve a questão do ambiente também, Sim, né? De proporcionar um ambiente mais adequado para o cuidado. Então, por exemplo, nós estamos muito presente hoje nos hospitais pediátricos a questão da sala de quimioterapia, dela ser humanizada, sim, né? Que é o chamado é o projeto que foi o Aquário Vivo, né? Lá, o Hospital Pediátrico do FRJ, lá, que é chamado de IPPNG, ele tem a sala de quimioterapia que ela foi toda montada e pensada como se fosse um aquário, então as paredes têm peixes, polvo, estrelas do mar, os suportes de soros tem uma estrela do mar em cima. Então também é se pensado nessa questão também do ambiente, né? Coisa que Flores também já falava há 200 anos, há mais, né? Quase 200 anos atrás. Então, isso também envolve também a questão da humanização, de proporcionar um ambiente adequado, né? E que tente proporcionar melhor, digamos assim, serenidade e comodidade para o paciente, mas também para o profissional, porque a humanização ela também não é voltada somente para o paciente, mas também é voltada para o profissional, né? E hoje em dia tem uma campanha muito voltada para a questão da segurança do paciente, e como eu falei, que é o cuidado centrado no paciente, que é uma perguntinha que fala, o que importa para você? uhum, Né? Então esse movimento surgiu na Europa, em que o Brasil hoje também adota, né, principalmente alguns hospitais particulares, e já integraram na sua política institucional de perguntar ao paciente o que importa para você hoje. Porque sim, muitas das vezes o profissional ele não identifica qual é a real necessidade do paciente, porque está com um olhar muito voltado para a questão da patologia. Mas o que realmente, qual é a real necessidade dele? O que importa para você nesse momento hoje, né? Ah, hoje o que importa para mim, eu quero ver minha filha, eu quero, eu não quero morrer sem antes uhum, ir na praia pela última vez. uhum. Então, muitos hospitais estão fazendo esse Isso é muito movimento importante. de estar tentando atender essas reais necessidades do paciente e de proporcionar, né, esse cuidado que envolve a humanização, né? E também Sim, envolve a questão de se preocupar com a segurança
daquele paciente, porque eu realmente estou tendo um olhar voltado para o que importa para ele, Por no o que ele paciente, quer isso é naquele muito importante. momento para o paciente. E para o paciente de Covid não deixa de ser a mesma coisa, Sim, né? sim. Então, por que não perguntar para ele, né? O que importa para você nesse momento? Muitas vezes ele vai falar, eu quero sobreviver, né? Uhum. Porque como não tem ainda medicação, não tem vacina, Sim, então exato. o que que eu tô me internando, mas eu não sei se eu vou sair, Sim. né? O que que vai acontecer comigo? Então, muitas das vezes, eu tô com saudade da minha família, quero ver, né, alguém, quero ver meu esposo, meu filho, e tentar, dentro do que for possível, de modo a evitar qualquer tipo de infecção para o profissional, né, e para o paciente, de tentar atender essas questões também de necessidades do paciente que não são ali voltados especificamente para patologia, que dá esse sentido de protagonismo do paciente, que é um conceito muito usado na humanização, Uhum. né? E que também envolve ele no cuidado que tá sendo proporcionado a ele. Porque nós precisamos envolver o nosso paciente no cuidado, né? Ele não pode ficar somente ali estático, receptor. Ele Exatamente. precisa ser também participante daquele cuidado que está sendo proporcionado. E a humanização também fala muito dessa questão, né, de Exatamente. tornar o paciente também um ser ativo do No processo, cuidado. no cuidado e no processo. É isso, Exatamente. Tem de torná-lo. uma questão que eu deixei passar, fui, né, conversando com você e me levando pelas questões e pelo belo trabalho que é, né, a enfermagem. Eu deixei passar uma questão que é se você vem percebendo uma diminuição no número de internações ou de estados graves, pelos relatos que você tem ouvido né, o que você tem percebido, assim, nesse momento. Eu vou falar um pouquinho lá do nosso, né, hospital universitário, que tem uma enfermaria específica de Covid, né? Algumas professoras estão atuando lá junto, na assistência direta, cuidando dos pacientes que estão internados, né? Junto com os profissionais do hospital, né? Então, assim, a realidade do hospital universitário é que não diminuiu. Uhum, Eu não posso falar dos outros hospitais, porque não é a minha realidade, sim, né? Mas, pelo que eu converso com as outras colegas de trabalho, o quantitativo de pacientes internados continua o mesmo, né? Os pacientes entrando, outros saindo, né? Acometidos pela Covid. E, e muito e assim, e a realidade de lá é de receber pacientes já graves. Então não tem essa questão do panorama do paciente que não está grave. que não está tão grave, em que ele pode receber uma primeira assistência e depois fazer o isolamento na sua casa, Sim, né? Com acompanhamento e identificando, né, os sinais e sintomas de agravamento. Como, por exemplo, uma amiga minha que foi acometida pelo Covid-19 há pouco tempo, que também é professora universitária e enfermeira assistencial do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, né, que ela se contaminou com Covid-19 e ela era uma desses profissionais que não estava indo para casa. Porque ela tem um filho de 5 anos e ela mora com os pais que têm mais de 70 anos, ainda sem doenças pulmonares. Então ela ficava no hotel. E quando ela começou a apresentar os sinais e sintomas do Covid, ela, né, e o teste deu positivo, ela procurou uma assistência, né, hospitalar, e o quadro dela não era para ela ficar internada. Só que como ela estava sozinha e isolada, sem ninguém para ajudá-la na questão de avaliar sinais e sintomas, ou até mesmo se agravasse, ela fazia dentro de um quarto de hotel como é que ia ser. E acabou ela permanecendo alguns dias para poder ter uma avaliação mais de perto. E quando ela
já está mais estável, ela foi fazer o isolamento em casa. Então, às vezes, muito pode acontecer dessas questões também pessoais, né? Eu não tenho ninguém para poder me ajudar no meu cuidado, não tenho ninguém para ficar comigo, principalmente profissional da saúde, que está Sim. às vezes isolado no quarto de hotel, como essa minha amiga, né? E precisou ficar internado. Mas eu digo hoje que, pelo panorama, né, do que eu sei, os que estão ficando mais internados mesmo são aqueles mais graves, né, que realmente necessitam de, às vezes, auxílio, né, de um oxigênio para respirar. Não necessariamente precisa de um tubo, de uma intubação, mas precisa, às vezes, de uma máscara, um suporte de Sim, oxigênio e necessita sim. ficar hospitalizado, para poder estar tendo uma recuperação mais adequada. Então, assim, o que a mídia traz, né, ou as redes sociais, de que está diminuindo né, a curva de contaminação, infelizmente eu não tenho como responder com precisão, porque o Não, Hospital mas acho que Universitário continua recebendo pacientes graves lá para ficar internado. acho que você respondeu muito bem em relação à dimensão, né, do seu, onde você tem mais contato, né, do seu trabalho, onde tem mais contato, quer dizer que o hospital universitário. Eu acho que eu deixei também mais uma pergunta, né, dessa questão acabei deixando para trás, mais uma pergunta, mas eu tenho algumas, assim, na verdade, e aí do ponto, como a enfermagem, eu acho que eu não deixei não, mas como a enfermagem, a gente está encaminhando para o final, e o Instagram, né, ele Corta, né? termina, ele corta, e a gente não pode perder, né, a conversa que a gente teve, você trouxe várias questões, eu tinha muitas perguntas aqui ainda, né, muitas questões, mas eu tenho uma um pouco para, né, que eu acho que todos nós estamos vivendo um contexto de uma flexibilização atabalhoada, né, de alguma forma, né, não muito organizada, nesse momento, né, alguns setores no Brasil especificamente, né, vem se flexibilizando, mas percebendo o quanto que os casos podem estar aumentando, a gente vê um grau de ansiedade muito grande nas pessoas que começam a sair para a praia e não sei o quê, já porque realmente 3 meses, né, comparando com outros países Sim, que nesse período, né, já estão numa situação muito melhor do que a nossa, né, então a gente tem essa questão, né, mas de qualquer maneira, eu queria que você, do ponto de vista da enfermagem, retomasse, assim, de maneira, breve, os principais cuidados que a gente deve ter para sair à rua, voltar para casa, etc. Que eu acho que fica uma dica importante, se você puder dar assim, algumas dicas fundamentais para com quem tem que certeza. sair de casa, né? Com certeza. É, Acho que assim, a primeira, né, dica que todo mundo fala é o uso da máscara, né? Utilizar a máscara de forma adequada, né? Que tampa o nariz, além da boca, não é aquela máscara que fica só assim, porque nós respiramos pelo nariz. Né? As pessoas se preocupam somente de evitar as gotículas, né? Da boca, mas nós também temos o vapor do nariz, né? Que às vezes também pode sair alguma gotícula e essa gotícula faz a transmissão do vírus. Então é importante, e também o sentido contrário, né? De você fazer uma aspiração de alguma gotícula no ambiente que você esteja, por você estar com a máscara sem estar tampando o nariz. Então, nós Uhum, precisamos estar utilizando uma máscara de forma adequada, né, que pegue toda a região, que seja bem vedada. Se você puder, sempre carregar um frasquinho de álcool gel na sua bolsa, né, para você poder, vai entrar no seu mercado, um frasquinho de álcool gel, e eu sempre falo pelo menos né, eu saio assim, e é o que eu sempre falo para as pessoas também, né? O frasquinho de álcool gel e algumas folhinhas de papel, né? De seja, pode ser um lenço de papel, e que você, né, possa
tá às vezes lançando mão desse lenço de papel para abrir uma maçaneta, Uhum. fechar uma Uhum. maçaneta, de você, por exemplo, vai no supermercado, né? Eu sempre comento isso com meu marido. A pessoa que está higienizando o carrinho fica lá na parte de dentro, mas você já pega o carrinho no estacionamento. Uhum. Então não Verdade. adianta nada, né? Eu tô no estacionamento, cheguei, peguei o carrinho e só vou higienizar ele quando entrar na porta do supermercado, você já botou a mão nele. Já Uhum. botou a mão no carrinho que não estava higienizado, já passou a mão Pode no passar no cabelo, cabelo, de repente já no passou olho. no rosto, no olho. Então, esse frasquinho de álcool gel com essa folhinha de papel que você tá, escolheu o carrinho, já bota o álcool gel no papel, já passa no carrinho, porque aí você também já tá ali se protegendo. Porque você só vai passar o álcool quando estiver entrando, mas você já pegou o carrinho no estacionamento. Então, também, assim, é outra dica que eu sempre uso também e sempre recomendo que as pessoas acabam não se não percebendo, né, essa prevenção. Né, de ter o distanciamento nas filas, o distanciamento tá até mesmo na calçada, né? Às vezes eu vou, né, no supermercado, às vezes tem uma pessoa que está vindo, é, não está me ouvindo? Voltou, Eu não tô te voltou. Para mim ouvindo. estava pausado. Ah, tá. Tá. Ah, tá. É, então, às vezes você também, às vezes esperar a pessoa passar na calçada para depois você continuar caminhando, né? Principalmente se a outra pessoa estiver sem máscara, porque infelizmente tem muitas pessoas que não estão respeitando essa questão do uso da máscara. Sim, De você também chegou em casa, primeira coisa, higienizar as mãos com água e sabão, né? Retirar a roupa que você estava utilizando, lavar essa roupa e você se higienizar. Vai tomar um banho, né? Lavar desde do cabelo, o corpo, para depois você poder entrar em contato com o filho, com o esposo, com o pai, com a mãe, de sim. você tocar, né, em algum local de dentro da sua casa. E é importante também, se você puder, não entrar com o sapato dentro da sua casa, Exatamente, exatamente. retirar o sapato do lado de fora. Quem mora em apartamento, por exemplo, eu moro em apartamento. O meu corredor aqui, você vê, tá parecendo uma sapataria. Todos os sapatos do lado de fora, no corredor, de todos os meus vizinhos, né? E aí você depois pega esse sapato e faz uma higienização com uma escovinha e sabão no tanque, para depois você poder guardar esse sapato, trazer esse sapato para dentro de casa, né? E isso também é muito importante para evitar essa questão da contaminação, porque os estudos já comprovam, né, que o vírus está presente nas Com superfícies, certeza, com então nós certeza. precisamos evitar essa transmissão, né? Precisamos nos resguardar e principalmente resguardar a nossa família. Com Então, acho certeza. que basicamente essas são as principais que as pessoas precisam também, né, tá utilizando no dia a dia. Porque eu acho que tá tendo maior dificuldade a questão do distanciamento. Distanciamento, com certeza. Querida, não queria te interromper, mas infelizmente já começou aqui a contagem regressiva para a finalização da live. Tá bom. Muito obrigado Eu que pela agradeço. conversa, obrigado mesmo, pela experiência, né? Acho que é um momento que a gente tem que ter esperança e fé para que a gente passe por isso e Sim. que a gente aprenda lições também com esse momento, a importância do SUS, como você destacou, né, do investimento na saúde pública, né, no investimento na Sim. qualidade do trabalho, na segurança do paciente, do profissional de saúde, são questões muito importantes, né, que você colocou aqui. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Igor, pelo convite.
ter lembrado de mim, pelo carinho, pode contar comigo aí, tá bom? E obrigada também por dar esse espaço aí para a enfermagem e demonstrar um pouquinho do que nós fazemos e a importância da nossa profissão. Muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. agradeço a